Hum, vai. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 17 de abril de 2025. Eu, Italo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, o Dr. Rafael Zulli, Dr. Cláudio Salsa Cano, Dr. Dante Croce, também em sessão Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal, além da presença da colega advogada, doutora Jaqueline. Agradeço a gentileza dos colegas de prestigiar a Câmara no dia de hoje, em especial o Dr. Cláudio, o Dr. Dante, que nos auxiliam aqui hoje. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, será disponibilizada no canal do Tite no YouTube. Peço aqui a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. E solicito, como sempre, brevidade e objetividade na leitura dos votos. A gente vai iniciar aqui pelo auto de infração 4009-924, MD Papéis. Zuli, eu tô achando que o áudio, agora eu tô escutando Sem esse. tirar. Eu tô achando que é do seu áudio, provavelmente. Eu vou sair outra vez. Vou Tá, desligar tudo aqui, menos. porque senão realmente todo mundo vai ficar É, escutando ó, eu esse desliguei eco e aí. continuo escutando. E eu, aparentemente, eu não escuto mais. Você tem como zerar algum áudio aí para você pelo menos escutar e não escutar dessa forma? Para nós aqui, recuperou isso daí. A gente não está escutando mais o eco. E para você? Eu também não. Não? Deixa eu ver. Não. Então Deixa vamos eu só seguir. puxar a tela para cá. Eu só ainda não É, consigo me ver. Ó, eu estou me vendo. Vocês estão me vendo? sim. Ah, Então, é esse auto de resolvido. infração, primeiro da pauta MD Papéis, sua relatoria, Zuli. Doutora Sim. Jaqueline vai sustentar oralmente, certo, doutora? Só deixa Então, eu ver o Zuli, Certo. sistema. Só um minutinho, só um minutinho. sim. Vamos ver aqui. Eu acho que caiu o voto quando eu mexi aqui. Então, vamos restabelecer aqui só um segundo. Serviços. Eu andei desligando tudo que está no meu alcance. Vamos usar MB Papéis. Eu recuperei, agora eu vou recuperar meu Word. Só sintetiza brevemente aí o PRJ. Tá, isso. Então, aqui a questão é muito. Eu não sei se eu vou dizer se é polêmica ou interessante. Pauta do mês, abril, 17. Deve ser esse daqui. Tá? Eu vou sintetizar. Isso aqui ainda não abriu meu. Este. Tá, Bruno? Eu vou tentar sintetizar. Aqui nós temos o seguinte: isso daqui advém de um. Todos me escutam, de um recurso ordinário. Esse recurso ordinário foi julgado há muito tempo atrás. Veja, é interessante que esse processo ele vem de 2012. Daqui a pouco ele fez mais que aniversário, né? Tá? Logo ele foi julgado, tá? Ele foi julgado na época pela 10ª Câmara, não no período que eu fiz parte, né? E é interessante que eu digo o seguinte aqui, né? De início, que cabe de início destacar o tumultuado andamento do presente processo e relatar
todas as fases pelas quais ele transitou. Eu acho que, com isso, nós fazemos um resumo. Isto porque, mantida a acusação fiscal em primeira instância, o contribuinte ingressou com RO, o qual foi julgado improcedente pela Sexta Câmara Julgadora, hoje pela procedente pela Câmara Julgadora, hoje pela aposentada juíza doutora Rose Sobral. Contra a decisão da Sexta Câmara Julgadora, a parte ingressou com um pedido de retificação de julgado em 21 de julho de 14, alegando a existência de erro de fato na decisão proferida. Ao mesmo tempo, ingressou com recurso especial na mesma data, alegando serem legítimos os créditos tomados. Pela presidência desta Corte, foi inicialmente processado as suas 451 o pedido de retificação de julgado, distribuído que foi a ilustre juíza doutora Raquel Yarumi Aize, cuja acolém da Sexta Câmara, depois desse todo o tempo, né, acabou aquela prevenção, ele foi para a Sexta Câmara, ao apreciar o feito, entendeu por converter o julgamento em diligência na forma como proposta. Veja que a 10ª Câmara nem mais existia, né? Aí tem aquela regra na nossa, então não vou entrar nesse detalhe. Na sequência, foram os autos remetidos à diligência em 21 de outubro de 2019. O fisco fez realizar a diligência, a interessada manifestou-se sobre a diligência por petição, a interessada peticionou os autos, lembrando existir recurso especial, a representação fiscal manifestou-se em diligência e, na sequência, os autos foram a mim distribuídos. Então, na verdade, esse é o pequeno resumo que a gente pode falar, e é o único item de acusação que diz respeito a créditos indevidos do imposto, e não é um valor absurdo, tá? R$ 98.378,40, em setembro de 7 até abril de 8, em virtude da escrituração de notas fiscais relacionadas ao demonstrativo 1, nas datas e valores especificados no referido demonstrativo, é um montante superior ao limite de 1,48 avos por mês, relativo à aquisição de ativo imobiliário, conforme se comprova pela juntada das cópias das referidas notas fiscais. Tá? E o contribuinte ele não fez dessa forma, ele fez tudo uma vez, entendendo simplesmente que tinha direito a crédito. Muito bem. Então, o problema está exatamente nesse ponto. Quando do julgamento do recurso ordinário, aconteceu, eu vou chamar aqui um breve incidente. Por quê? Porque o contribuinte, desde a defesa, ele vem falando na juntada de laudo e de perícia, laudo e perícia. Veio a defesa sem laudo e perícia, veio o recurso ordinário sem laudo e perícia, e exatamente poucos dias antes do julgamento do ordinário, veio aos atos a juntada de laudo e de perícia, tá? Já designada, tudo direitinho, andamento do processo. A doutora Rose Sobral, simplesmente, ela fala da juntada de laudo e perícia que o contribuinte quer, mas não chega a examinar com profundidade, não chega a examinar esse laudo em perícia, e muito menos esse processo foi encaminhado ao fisco para a representação fiscal para que se manifestasse sobre o laudo de perícia. O que aconteceu nesse interim? A parte, então, entendeu haver erro de fato, tá? Ela entendeu existir erro de fato, por quê? Porque a ilustre juíza Rose Sobral não apreciou, não falou no laudo, deixou de falar, então está errado. Ela falou que não tinha laudo, ela não fala bem isso, que não tinha laudo. Tá? E, efetivamente, se assim não fosse, então haveria o erro de fato. Tá? E aí nós estamos aqui, veja que, em razão desse laudo, depois, por conta da decisão da doutora Hayumi, por conta do laudo de juntado, ele foi encaminhado ao fisco, à representação fiscal, perfeito? E, efetivamente, então, nós estamos nesse ponto de apreciar o pedido de retificação de julgado, se cabe o pedido, se nós estamos frente a erro de fato ou não estamos diante da erro de fato. Eu fiz questão de escrever tudo aquilo que consta do processo, as razões do pedido de retificação de julgado, eu detalhei, do voto também detalhei, enfim, dessa respectiva resolução,
e da legislação. Então, para não ser, porque, olha, só folheando aqui, falando desse recibo, eu já estou em 60 laudas, tá? Então, eu abro, muito embora o pedido de retificação de julgado não contenha previsão para a sustentação oral, eu vou fazer uma observação aqui no meu voto, que efetivamente a parte comparasse por seu advogado e efetuou uma sustentação oral. Tá? Acho que é o suficiente. A parte crucial fica para o meu voto. A senhora tem, então, 15 minutos. Só deixa eu Perfeito. escrever aqui que foi aberta a oportunidade. Fica à vontade, doutora Jaqueline, a palavra é sua. Bom dia, senhor presidente, senhores juízes demais presentes. Como já mencionado, né, pelo relator doutor Rafael Zulli, nesse caso da MD Papéis, no julgamento realizado em 2019, proferido aí sobre a relatoria da doutora Raquel, entendeu-se acertadamente pelo erro de fato alegado no PRJ da contribuinte, determinando a conversão do julgamento em diligência para que fossem analisados os documentos juntados aos autos pela autuada, quais seja a prova técnica pericial, acostada às folhas 220, e o parecer jurídico. Dito isto, após a análise dessas referidas provas, a representação fiscal ela manifestou-se favoravelmente à contribuinte, concluindo que as telas e feltros eles são consumidos no processo e indispensáveis à produção de papel, com expectativa de vida útil inferior a 1 ano. Já quanto aos produtos faca circular e faca plana, entendeu que, apesar de também serem consumidos no processo indispensáveis à produção de papel, esses não seriam possível definir a expectativa de vida útil, podendo ser superior ou inferior a 1 ano, dependendo do uso efetivo aí do caso concreto. Diante do exposto, que fica bem claro que a própria fiscalização, mais especificamente aí no final da folha 475, ela concorda que os produtos adquiridos pela empresa são insumos, ou seja, são materiais intermediários que se consomem e se desgastam no processo produtivo. E assim, eles dão direito ao crédito integral de ICMS nas operações de entrada. Por outro lado, no que se refere à faca circular e à faca plana, ao contrário do que alega a fiscalização, é importante destacar que estas não necessariamente duram mais de 1 ano. Depende aí do ritmo da produção, né? Nesse contexto, tendo em vista que esses materiais eles podem ter vida útil inferior a 12 meses, elas jamais poderiam ser contabilizadas como bens do ativo imobilizado. Assim, embora esses produtos, apenas reiterando aqui, eles não sejam parte integrante do produto final, eles se consomem no processo fabril e são indispensáveis ao processo de fabricação da empresa. Além disso, é importante destacar aqui, senhores julgadores, que recentemente o STJ reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, dão direito ao crédito imediato e integral do ICMS, desde que comprovada a necessidade de utilização destes para a realização do objeto social, a atividade fim da empresa. Ou seja, independentemente da expectativa de desgaste, seja ele maior ou menor a 12 meses, as mercadorias adquiridas como produtos intermediários e utilizados na consecução da atividade fim da empresa ensejam a tomada integral do crédito do ICMS. Assim, na entrada de tais produtos, igualmente não se aplica a tomada de crédito à proporção de 1,48avos, mas sim a tomada integral do crédito do ICMS. Haja vista que se trata aí de insumos que se desgastam durante o processo produtivo. Em vista do exposto, e aqui já finalizando, porque a questão é bem simples, né, principalmente tendo em vista o entendimento do STJ, o nosso pedido é para que o PRJ do contribuinte seja provido de forma que seja reconhecido, né, o entendimento aí aplicado no âmbito do STJ, cancelando aí integralmente o auto de infração, uma vez que os produtos adquiridos pela empresa não se caracterizam como bens do ativo imobilizado, já que se consomem e se desgastam gradativamente em seu processo produtivo.
Na remota hipótese de não cancelamento da autuação, aqui a gente requer a limitação dos juros à taxa Selic nos termos da súmula 10 deste tribunal, como já peticionado pela empresa aí nos autos do processo. Agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra ao senhor presidente. Agradeço, doutora. Obrigado pela brevidade e objetividade da manifestação. Devolvo a palavra ao doutor Zulli. Parabéns pela citação em termos seja seu conteúdo da brevidade, né? Mas aqui, na verdade, o que nós estamos é uma situação extrema, eu me alonguei um pouco, é uma situação um pouco extremamente interessante, né? Porque seja em relação à vinda desse laudo, a forma como ele veio, e o seu próprio conteúdo, né? Tá? Ele traz algumas situações inusitadas. E aí eu digo, ele não acorda, não tem? Eu digo assim, ao descrever os fatos, que os fundamentos da edição em grau de RO diz a interessada que o vereador não acorda. Deixa eu só me fazer uma coisa que desformatou aqui. Né? Pronto. Sequer analisou os argumentos da requerente no sentido de que, de acordo com a edição normativa CAT número 1/2001, os bens adquiridos não se enquadram na definição de ativo imobilizado, mas sim de insumos. Devido à fiscalização B, com base no ônus que lhe cabe de comprovar a materialidade das infrações, terá apresentado provas cabais e inequívocas de que os bens e cujos direitos foram glosados não se enquadram no conceito de material secundário ou intermediário definido pela decisão normativa CAT 1/2001, mas sim no conceito de ativo imobilizado que, de fato, não ocorreu. Lembra ainda interessada, item 9, dessa forma, conforme já havia sido informado em suas manifestações anteriores, e a fim de suprir a alegação falta de comprovação aventada pela fiscalização, a requerente acostou aos autos laudo pericial em que se conclui que quase a totalidade dos bens adquiridos da requerente tem respectiva desgaste menor de 12 meses, com exceção das facas. Além disso, juntou aos autos parecer do ilustre doutor Marco Aurélio Greco, no qual restou designado que tais materiais dão direito a crédito integrado do ICMS, mas nas operações de entrada justamente por serem produtos intermediários. Na sequência, o segundo argumento entende sobre o erro de fato. No caso em tela, o erro de fato consiste na classificação dos bens adquiridos pela requerente como pretende ao ativo imobilizado, sem a apreensão das provas trazidas aos autos, mais precisamente do laudo técnico que demonstra que tais materiais são insumos e se desgastam no processo produtivo, dando direito ao crédito integral, ou seja, a manter a decisão de primeira instância que se fundamentava justamente na falta de prova por parte da requerente quanto ao desgaste dos materiais em falta, sem qualquer análise ou mesmo menção ao laudo técnico trazido aos autos e corroborado pelo parecer jurídico acostado. A sexta Câmara incorreu em evidente erro de fato quando presumir inexistente a prova que está devidamente encartada aos autos. O vício acima apontado surge evidente da conclusão do voto da ilustre juíza relatora, doutora Rosa Sobral, sobre o tema que consta sobre as 312 e constitui a razão fulcral de decidir em síntese, considerando que as provas do fisco gozam de presunção juris tanto, a hora recorrente caberia trazer contraprova no sentido de dividir o trabalho desenvolvido pela fiscalização, que não foi feito neste ponto correto. O trabalho fiscal segue, é interessada, ela eu vou procurar algumas coisas, tá? Referência ao laudo técnico, ao recurso, a exemplo, ocorre que as delegações de direito, evento integral dos insumos, da fala sobre os insumos, fala também sobre o laudo pericial, e pede, ao final, exatamente isso, a que se exposta recorrente venha apresentar a vossas senhores, requerer seja admitido o presente pedido de retificação do julgado, uma vez que preenche os requisitos constantes do artigo 15 e parágrafos da Lei 13 e do artigo 22, parágrafos do Regimento Interno do Tribunal, tá? Bem como que após seja o mesmo totalmente provido. Veja, se é interessada, renova e traz argumentos em seu pedido de retificação de julgado de verdadeiro recurso ordinário,
cujo objetivo é a natureza do pedido de retificação de julgado e a análise da existência de erro de fato, e, em estando esse erro presente, reconhecê-lo e considerar a necessidade de se aplicar essa adesão aos respectivos efeitos infringentes. Este é o teor do pedido. Resta, então, saber e concluir efetivamente estamos frente à existência de erro de fato, a dar ensejo ao presente pedido de retificação de julgado ou não, bem como lembrar que a relatora inicial, a saber, a doutora juíza, a doutora Raquel Harumi Yazi, expressamente na penúltima linha, com base no todo exposto, conheço do pedido de retificação do julgado e converto o julgamento em diligência nos termos acima. Veja, tá? Para todos os efeitos, ela conheceu isso, comentário à parte aqui do doutor Zuli. Ela conheceu porque entendeu por bem fazer diligência, senão ela não poderia fazer a diligência. Isto porque, ao tempo do julgamento do RO, em 24 de 6 do 14, a prova técnica pericial, folhas 220, e o parecer jurídico, folha 276, já estavam encartados nos autos, onde o acórdão, que é de folhas 311, ali pertinho, né? Ou seja, posteriormente ao conjunto provatório apresentado pela Raquel, o que não daria suporte à assertiva da edição de que efeito a este desvertido de qualquer comprovação, até a presente fase recursal, o acordo recorrido incorreu em erro de fato, pois as provas apresentadas pela interessada. Assim conclui o ilustre juiz a Raquel, e eu transcrevo nessa parte o voto dela, que fala, inclusive, em questão de cerceamento de defesa, e diz que eu acho importante, vou ler, registre, expõe importante que o senhor agente fiscal de rendas, autor do feito, e a RF não se manifestar a respeito da prova técnica pericial, a folha 220 do parecer da folha 271. Veja que interessante, esse parecer veio muito depois da manifestação do autor do feito e muito depois da parecer da representação fiscal. Assim, privado pelo equilíbrio entre as partes, pelo contraditório, pela defesa, pelo devido processo legal e, sobretudo, pela busca da verdade material, propondo aos meus pares a conversão do julgamento de diligência para que o senhor agente fiscal de renda, autor do feito e representação fiscal se manifeste a respeito das provas tais e tais, que é 220 e 271. Tá? Assim foi realizada a diligência, resta saber que estamos aqui frente a um verdadeiro pedido de retificação de julgado por erro de fato ou nulidade da decisão recorrida por vício de nulidade, falta de exame dos autos, notadamente do laudo juntado e parecer ou verdadeiramente a hipótese do objeto de recurso especial. Com efeito, há de se entender que erro de fato decorre de um erro claro, objetivo na decisão, a exemplo de considerar não existe um documento que existe ou considerá-lo de forma diversa do que ele corresponde. Para melhor que se defina erro de fato, busco socorro no ilustre de Plácido de Silva, e eu transcrevo aqui, ele diz, só o trechinho, consiste em erro de fato, em se ter uma falsa ideia sobre o exato sentido das coisas, crendo em uma realidade que não é verdadeira. Mostro de onde eu tirei. Para que se caracterize o pedido necessário, se faz, então, a evidência de erros surja, de forma que, à primeira vista, o simples confronto entre as declarações da adesão e os atos dos documentos do processo levariam a outra decisão que não a proferida nos autos. À luz desse entendimento, o erro de fato deverá conter 3 elementos básicos: a sua caracterização, que resulte nos próprios autos da causa, que tenha influído sobre a decisão, de modo que esta se deva ter como consequência inevitável daquele que o erro verse sobre fato controvertido entre os litigantes. Nesse sentido, entende-se que o erro de fato constitui nas decisões daqueles constituídos por erro de transcrever documentos, erro na indicação de documentos que não existem, falta de determinar a afirmação como contraditória que contraprova a documentação, mesmo pericial, e assim eu explico e digo que vai dizer que sua argumentação recai na falta de exame de referidas provas, laudos e perícia, que, para todos os efeitos, encerram a verdadeira nulidade da decisão recorrida, sustentável e a interposição do recurso especial. Ainda destaca que manter a decisão de primeira instância, agora refere-se à decisão de piso,
a qual encontra-se fundamentada na falta de provas por parte da requerente quanto ao desgaste dos materiais em foco, sem qualquer análise ou mesmo menção ao laudo técnico trazido aos autos, corroborando por parecer jurídico que acompanhou na sequência destacado que a sexta Câmara do Jogador incorreu em evidente erro de fato, portanto, presumir inexistente a prova que esta devidamente encarta aos autos. Segundo, faz referência à existência de vício da conclusão no voto da ilustre juíza doutora Rose Sobral sobre o tema, o qual consta as folhas 312 e constitui razão fulcral de decidir. Diz assim, abro aspas, em síntese, considerando que as provas dos fiscos gozam de presunção, iuris tanto, ao hora recorrente, caberia trazer contraprova no sentido de elidir o trabalho desenvolvido pela fiscalização, o que não foi feito até o presente momento. Neste passo, o correto trabalho fiscal, que considerou como indevido o crédito decorrente na entrada em mercadoria destinada à integração do ativo permanente em montante superior ao limite de 1/48 avos, conforme determinado o artigo 1066 do regulamento, devidamente dado como infringido. Vejo, porém, em defesa que a interessada afirma sobre o laudo, aliás, laudo e parecer, cujos, diga-se de passagem, não encontra-se nos autos vindo estes dias antes da ostentação oral, segundo o protocolo. Veja-se que disse a interessada. Deixa eu descer aqui. Enfim, a impetrante consigna que, antes mesmo do julgamento de Stein, apresentará um laudo técnico exarado por empresa independente, o qual comprovará os fatos descritos assim, e sobre que os materiais em causa desgastam-se no processo produtivo. A seu turno, a decisão em grau de piso encerra e conclui. 21. A respeito do requerimento posterior juntado de laudo pericial, observo não haver previsão legal para deferimento do pleito na legislação que rege o processo administrativo tributário paulista. E veja a data que foi, né, antes daquela alteração do artigo 19. Em grau de recurso ordinário, a ilustre relatora do recurso, doutora Rose Sobral, em seu relatório e voto, ao que se refere ao recurso ordinário, destaca, item 14, deixa consignado, folha 109, que antes mesmo do julgamento deste AIM apresentará um laudo pericial exarado por empresa independente, o qual comprovará os fatos descritos acima e, sobretudo, que materiais em causa desgastam-se no processo produtivo. Na sequência, ocorre que a alegação vinculada ao seu direito ao crédito integre por insumos utilizados em seu processo produtivo, que resiste a entre uma semana e 120 dias, conforme laudo, a ser traduzido, não se caracterizando, portanto, como ativo imobilizado, está revestido de qualquer comprovação até a presente. Tá? Não vou ler tudo. Veja também que a representação fiscal destaca em seu parecer. Destaque-se que, por relevante, que o contribuinte conseguindo as folhas 109 de sua defesa que, antes mesmo do julgamento de Stein, apresentará um laudo pericial exarado por empresa independente, o qual comprovará os fatos descritos acima e sobre os casos materiais em causa de desgaste no processo produtivo. Ela prossegue no boleto. Não, no caso, é interessante aqui destacar que o laudo e parecer, ambos vieram aos autos com petição de folhas 216, recebidas em 3/6/14, protocolo de folhas 215, enquanto o recurso ordinário foi recebido em 20/7/12, praticamente 2 anos antes do parecer da remuneração, na data de 23 de janeiro de 13, a distribuição do processo de ilustre doutora Rose Sobral ocorreu em 12 de maio de 14, ou seja, antes mesmo do protocolo da juntada do laudo e perícia e julgamento que se deu em 24/6/14. Sem dúvida, no momento do julgamento, referido do laudo e perícia já encontravam-se no processo, é C, não é D. Encontravam-se no processo, muito embora distante do disposto em nossa legislação processual, tá? E diz o seguinte, olha, cabe, então, considerar
aqui a dicção e mandamento do artigo 19 da nossa lei processual. Artigo 19, as provas deverão ser apresentadas juntamente com o auto de infração e com a defesa, salvo motivo de força maior ou ocorrência de fatos supervenientes. O parágrafo único ainda diz o seguinte: nas situações especificadas no capítulo deste artigo, que deve ser cabalmente demonstrado, será ouvida a parte contrária. Start, nada a ver aos autos a caracterizar o parágrafo único, apenas alegações de demora na elaboração do laudo em razão de sua complexidade. Porém, em vez do prazo de defesa e a data do resultado do laudo, dias antes da sustentação oral em recurso ordinário. Com efeito, as folhas 216 e 19, a autuada apresenta a petição para a juntada do laudo e parecer jurídico acostadas às folhas 220 e seguinte. As folhas 200 a 311 seguinte consta adesão da Sexta Câmara com a seguinte ementa: ICMS, crédito indevido, bens do ativo imobilizado e escriturações de notas fiscais em montante superior ao limite autorizado de 1/48 horas, infração demonstrada pelos fiscos contra provas de questões de direito insuficientes para elidir o trabalho fiscal, recurso ordinário conhecido não provido. As folhas 325, a autuada apresenta, então, o pedido de retificação de julgado, onde repisa os argumentos apresentados anteriormente, julgamento em diligência para a senhora FR, autuante do feito de representação fiscal, se mantivesse a respeito da manifestassem a respeito da prova técnica pericial e do parecer jurídico. Em seu pedido de retificação do julgado, a interessada requer como pode ser visto no seu pedido e argumenta. É visto, ser visto, júri, não é fisco. Visto e argumenta. Argumenta desta forma, digo eu, conforme já havia sido informado em suas manifestações anteriores, e a fim de suprir a alegada falta de comprovação de fato aventada pela fiscalização, a requerente acostou aos autos laudo pericial em que se conclui que a quase totalidade dos bens adquiridos pela recorrente tem expectativa de desgaste menor que 2 meses, com exceção das facas, que podem, mas não são necessariamente irão durar mais do que 1 ano, dependendo do ritmo de produção. Ainda juntou aos autos o parecer do professor, então, Marco Aurélio Grego, qual consignou que tais materiais dão direito a crédito. Destaca que, apesar de ter trazido aos autos provas contundentes, laudo e parecer, a Sexta Câmara negou provimento ao RO interposto, o que faz sem analisar ou mesmo citar as provas e os autos trazidos aos autos, limitando-se a repetir o que já havia sido mencionado no parecer da fiscalização, no sentido de que caberia a hora recorrente trazer contraprovas. Argumenta quanto à manutenção do feito sem enfrentar a questão fundamental suscitada pela requerente, em primeira instância, de forma especial com o laudo pericial e pareceres específicos no recurso ordinário interposto, qual seja, a de que os bens adquiridos característicos como insumo, pois se desgastam durante o processo produtivo, em período sempre inferior a 2 meses, o que torna inviável o intento do fisco de classificá-los como bem de ativo imobilizado. Por consequência, se a Sexta Câmara houvesse enfrentado tais provas em controvérsia dos contribuintes, teria concluído pelo erro de lançamento efetuado ao arrepio do artigo 142 do CTN, ao mesmo passo que a não apreciação de tais provas e fundamento jurídico representa flagrante ofensa ao direito fundamental da requerente, ao contraditório e a ampla defesa garantida também no âmbito administrativo pela Constituição Federal. Na sequência, dos argumentos quanto à necessidade de retificação da decisão da Sexta Câmara, isto porque, no caso em tela, o erro, de fato, consiste na classificação dos bens adquiridos pela requerente como pretendentes e pertencentes ao ativo imobilizado, sem apreciação das provas trazidas aos autos, mas necessariamente o laudo pericial e o parecer. Ora, seja ao manter a decisão de primeira instância, que se fundava justamente na falta de prova por parte da requerente quanto ao desgaste dos materiais em foco,
sem qualquer análise ou mesmo menção ao laudo técnico trazido aos autos e corroborando o parecer jurídico que acompanhou a sexta Câmara Julgadora, incorreu em evidente erro de fato quando presumiu inexistirem provas que devidamente encartadas aos autos. Assim, muito embora a diligência esta em grau de pedido de retificação de julgado possa ter de forma indireta incorporado o laudo de parecer aos autos, sem dúvida, a juntada destes documentos é totalmente a destempo. Por outro lado, o pedido de retificação de julgado pretende revisão da decisão em grau de recurso ordinário, que não é juridicamente viável, posto que retoma o exame da matéria em recurso ordinário, fase já ultrapassada. De outro, cabe aqui lembrar que o exame inicial do pedido de retificação de julgado interposto pelo contribuinte, onde este alegou ter havido erro de fato da sexta Câmara, posto que ele presumiu a inexistência de prova que estaria nos autos e afirma que não teria restado alternativa a não ser a presença do pedido para a viabilização da aprovação de nova adesão da Câmara Julgadora, precisando em argumentos já trazidos em RO e as provas juntadas, os laudos, parecer, porém, como visto, o referido laudo de parecer, ambos vieram ao processo totalmente a destempo, em desacordo com o artigo 19 da Lei Processual, artigo 19. E mesmo que se possa considerar referida circunstância, é certo que não houve erro de fato na medida em que o julgamento do recurso ordinário ocorreu após a apresentação do laudo e do parecer jurídico, mas a decisão afirmava que o laudo havia sido apresentado. Ele afirmava que o laudo não havia sido apresentado. Na verdade, ou foi muito a destempo e circunstância, porém, sem embora a nulidade da decisão, e não erro de fato que pode ser objeto de recurso especial, aliás, interposto pela parte. Ademais, é certo que o pedido de retificação de julgado interposto não tem alcance do pretendido, pelo alcance como o pretendido, faltou um aqui, por isso que o júri empacou. Perdão. Como pretendido pelo contribuinte, qual seja uma nova decisão em grau de recurso e sede de recurso hereditário, não se tratando aqui de meros efeitos infringentes, e sim de uma verdadeira nova decisão em grau de recurso ordinário, a qual necessariamente não implica em acolher o teor do laudo e parecer. Aliás, lembre-se aqui que parecer é apenas uma opinião, cujo parecer jurídico ou mesmo contábil, juntado ao processo administrativo tributário e ao seu alcance, bem como a diferenciação entre prova contábil, registro de parecer contábil e parecer contábil sem abordagem de contas ou valores com indicação precisa de equívocos, notadamente em relação ao artigo 19 da Lei 13, e suas alterações, que são de julho de 17, isso no sentido de determinar, a saber se um parecer juntado ao processo constitui e representa ou não meio de prova. Cabe aqui, então, lembrar que, notadamente, no que diz respeito ao referido artigo 19, traz disciplina própria, o momento da juntada de provas aos autos, cuja redação atual, tá, fixa que a juntada pode ocorrer em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos apenas quando destinados a fazer prova de fatos supervenientes, não é o caso, tá? Ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que não é a hipótese dos autos. Veja-se, porém, que a juntada de referidos documentos deve-se, antes de mais nada, ter pertinência com a matéria tratada no processo, bem como deve haver ocorrência de justificativa dessa juntada para que não se caracterize uma procrastinação do processo ou intencional no bom andamento do feito. Todavia, não obstante referida redação, tenha sido alterado ao longo do tempo, no sentido de que essa regra flexibilizada, ainda assim, ao meu ver, não resta em dúvida, e principalmente a indagação, no sentido de se determinar se o parecer constituído de uma opinião sobre determinada matéria tratada nos autos representa a prova ou mesmo prova nova ou não,
Ao que parece, não, pois parecer não é prova, é ponto de vista, é opinião. Sem dúvida, ainda diverge de um parecer técnico, pois não representa um exame técnico que controverte os fatos e aponta equívoco, mas sim apenas análise que resulta de uma opinião de ponto de vista. Ela definiu mais simples de parecer pode dizer tratar-se de o pronunciamento por escrito de uma opinião técnica que deve ser assinado, datado, deve conter o nome, registro profissional, emitido por especialista, por exemplo, advogado, médico, psicólogo, sobre determinada situação. Aí eu dou aqui também de Plácido de Silva a definição de parecer, não vou ler, assim devemos compreender parecer como texto escritos por um especialista em determinado assunto com o objetivo de esclarecer, interpretar e explicar determinados fatos. Nesse sentido, por exemplo, um parecer sobre a matéria de direito ou parecer jurídico é um estudo especializado acerca de determinada situação específica em que os estudiosos do direito ou advogado elaborem mediante argumentos e fundamentos jurídicos como doutrina, legislação e jurisprudência, com o objetivo de corroborar e dar fundamento para defender determinada a posição, objeto de questionamento. Ainda seguindo nessa linha análise, temos também matérias do direito analisando o laudo e o parecer, não dão direito a crédito porque não se consome integralmente, instantaneamente no processo esportivo. Ainda é interessante observar a conclusão fiscal de folhas 467 e seguintes, respostas à diligência. Veja bem, eu calculo tudo isso, aliás, o artigo 331 do CPC, que diz o seguinte, né? Tá, antes de mais nada, efetivamente tem o livre convencimento de juiz. Pode ter parecer, pode não ter parecer, pode ter laudo, pode ter nada, mas o juiz tem o seu livre convencimento. Ele simplesmente pode refutar antes. Diligência fiscal, conclusão. Após analisar todos os elementos constantes do presidente da auto infração, consideramos que todo o debate gira em torno da, e assim diz o fisco, né? Em torno da elucidar se os bens que foram objeto da autuação constituem em bens determinados imprescindíveis ao processo produtivo de papel, ou se trata de bens que integram o ativo imobilizado que somente teriam direito a crédito e apropriação nenhum, 48 atos por mês. Assim, tendo em vista a prova técnica pericial, o parecer jurídico demonstra que as telas, efeitos e feltros são consumidos no processo indispensável à produção de papel, com a expectativa de vida inferior a 1 ano, bem como essa relação para a cera faca circular, faca plana, apesar de também consumidas no processo indispensável para o produto do papel, não é possível definir geralmente a respectiva vida útil, podendo ser superior a 1 ano, dependendo do uso efetivo de cada, no caso concreto, conforme informada pelo perito, entendemos, salvo melhor juízo, que não há nos autos elementos capazes de infirmar a conclusão pericial supracitada. Isso disse o fisco. Ademais, como visto por mim anteriormente, o presidente pedido de retificação de jornal, na verdade, somente pode apontar existente um erro que foi considerado inexistente ou inexistente um fato que existia. O laudo e o parecer juntados não configuram um fato de perfil, pois podem conter novas alegações, novos argumentos, novas provas, tais porque entendemos que não há fundamento para reconhecer o erro de fato alegado. Além disso, não é possível ser em sede, aliás, de pedido de retificação de julgado, a Câmara Julgadora conhecer os documentos juntados após a interposição do recurso ordinário, sem analisar o entendimento do artigo 19 da Lei 13, e isso não configura erro de fato. Foi um fim a mais aqui, ainda por amor ao debate, que aqui mostra-se em uma visão jurídica, cabe efetuar consideração em razão da nova redação do artigo 19 da Lei 13.457, né? E a data atual, não obstante o tempo ocorrido entre a influência desta decisão diretamente nos termos das duas questões a serem impostas, a questão relativa à súmula 10 reformada e o período aqui tratado, a saber, setembro de 2007 a abril de 2008, motivo pelo qual deve ser
aplicar mesmo que de ofício a súmula 10 reformada. Então, antes da petição, tá? Aí eu digo o seguinte: com efeito, o julgador singular já houvera se manifestado a respeito do requerimento juntado de laudo e parecer, e assim destacou. Item 21. A respeito do requerimento de posterior juntado de laudo, observo não haver previsão legal para deferimento do pleito na legislação que rege o processo administrativo tributário paulista. Ou seja, tá, não é que ela não analisou coisa parecida, que ela não pôs no auto, ela falou, não tem previsão na forma do artigo 19. Então, na verdade, eu não posso desistir de fato porque ela não analisou um laudo. Não, ela não aceitou o laudo. É diferente dizer que ela não aceitou do que não analisou. Até posso colocar isso aqui para não ficar. Olha. Então, Zuli, só um minutinho. É diferente. não, eu preciso saber se está terminando. Tá, quase. Tá no finzinho. E já avançamos demais nessa leitura. Desculpem por esse meu. E pelo tempo também. Tá? É que eu acho interessante isso daqui. Né? Eu morro muito de amores por isso. Cabe aqui, porém, ao meu ver, como relator, considerar e examinar a questão à luz da alteração sofrida pelo 19, no artigo 1º, que eu transcrevo, né, e falo exatamente do parágrafo 1º, que alterou, lista as partes em qualquer tempo, mas ele dá uma questão em relação a isso, tá? Que eu transcrevo aqui e coloco em vermelho. Tá? Juntar aos autos novas por apenas quando destinados a fazer prova de fatos supervenientes. Também não me parece essa situação dos autos, e a interessada desde a defesa vem fazendo referência ao laudo de perícia, objeto do julgador do recurso ordinário, fala das petições, tá? Estou bem resumindo, salvo ocorrência de fato maior não há essa demonstração, tá? Falo da questão do ativo, veja o tempo, né? Não é algo que se consuma. Também falo do pedido item 11 e 12 do pedido de retificação do julgado do contribuinte. Perfeito, fiz uma análise detalhada do processo, tá? E aplico, então, no caso, a súmula 10 reformada, que é merecedora pelo prazo, né? Tá? Então, apesar de forçoso o reconhecimento do conhecimento do pedido de retificação de julgado, que ele já foi lá atrás e que propiciou a diligência, eu digo que não seria o caso de erro de fato, mas sim, se fosse considerar, então, a nulidade da eleição de recurso, que é objeto de recurso especial que foi interposto pelo contribuinte. Então, aplicando a súmula 10, eu dou parcial provimento ao recurso, 17 de abril. Desculpe-me o tempo, mas é assim que eu voto. Ok. Vou registrar. Perfeito. Eu vou lançar uma preferência nesse caso. Tá. Não está no sistema aí, porque eu preciso que o relator lance o voto, mas eu já vou avançar na leitura, pois é muito simples. Eu estou entendendo aqui que as omissões, excepcionalmente, elas podem ser solucionadas sob a roupagem do pedido de retificação de julgado. É sabido, né, que há erro de fato quando a decisão admite um fato inexistente ou quando considera inexistente um fato ocorrido, imediatamente atraindo essa ideia de erro de fato só se daria por ação e jamais por falta. Não é particularmente como eu penso, entendendo que a omissão se amolda analogamente ao conceito de fato existente, este como um fato com relevância jurídica, como inexistente, aqui corporificando-se o fato inexistente como a própria omissão. E aqui eu estou transcrevendo diversas jurisprudências do TIT, inclusive da Câmara Superior, no sentido que se acolhe o PRJ para se conhecer quando se trata de omissão. Desse modo, digo eu, considerando inexistir instrumento próprio para sanar omissões ou contradições e como forma de conferir
proficuidade, celeridade e eficiência processual com saneamento do vício da decisão, em mesma instância em que o vício se observou, revela-se factível, razoável, inclusive recomendável, que a Câmara Julgadora conceda a desejosa prestação jurisdicional através do PRJ. No caso aqui, a decisão retificanda afirmara, no meu sentido, que a tese defendida pelo contribuinte estava desvestida de qualquer comprovação até a presente fase recursal, o que, grosso modo, estava correto, eis que o laudo pericial e o parecer jurídico somente foram encartados após a interposição do recurso ordinário. Mas fato é, tendo sido os documentos apresentados antes do julgamento, ainda que após a distribuição, deveria a decisão colegiada pronunciar-se sobre tal documentação, acatando-a ou não, jamais silenciando sobre. Porque não fala, tem uma documentação juntada às folhas tais que eu não conheço, por isso, isso, isso. Não fala. O que levou a essa ideia de que não viu essa documentação. Assim, quanto à questão jurídica omitida na decisão retificanda, entendo que há esse erro de fato e, portanto, deve o PRJ ser conhecido. Aliás, foi nesse sentido que a pretérito da decisão da Sexta Câmara Julgadora, da relatora doutora Raquel, em outra composição, decidiu por conhecer do PRJ, optando naquela oportunidade por converter o julgamento em diligência. Entretanto, aqui concordando com o relator, eu penso que a documentação juntada não merece acolhimento por ser intempestiva. No ponto, a autuação se deu em 7/2/2012. A distribuição do recurso foi em 22/5/2014. A petição, juntando esse laudo e esse parecer, foi protocolada em 3/6/2014, trazendo parecer datado, e esse é um ponto muito importante, de 20/5/2013. Ou seja, inadmissível que seja trazido aos autos mais de um ano depois de sua elaboração. Já o laudo de folhas 220 e 268 é subscrito em 29/5/2014. Isso está as folhas 245. Mas tal datação não condiz com a realidade. Eis que o próprio laudo indica que a vistoria técnica foi realizada em 25/2/2023. E 2013, aliás, desculpa, 2013. E mais, a ART de folhas 269, indica que o serviço técnico teria previsão de término em 30/4/2013, ou seja, mais de um ano antes da subscrição. Então, o perito foi na empresa para realizar o laudo em 25/2/2013 e datou esse laudo como 29/5/2014, ou seja, datou o laudo 1 ano e 3 meses depois da visita técnica. É isso mesmo. E isso coincide, inclusive, essa data, que não está batendo, coincide curiosamente com o parecer, que, repito, é datado de 20/5/2013. Ou seja, ao que tudo indica, esse laudo foi elaborado, sim, em 2013 e trazido no processo só em 2014. Ainda que assim não fosse, fato é que, ao tempo do fato, vigorava a disposição do artigo 19, porque depois teve alteração, mas na época do fato dispunha que 17. as provas deverão ser apresentadas juntamente com a auto de infração, salvo motivo de força maior ocorrente de fato superveniente. A petição de folhas 2016 e 2019, que é a que junta esse laudo, não expõe as razões de força maior ou fato superveniente, frisando que a mera contratação de perito após o prazo defensivo e recursal não justifica por si só a apresentação de prova a destempo, nem mesmo esclarece como tal prova só veio aos autos quase 2 anos após a interposição do recurso ordinário, e nem esclarece como o laudo pode demorar 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses para ficar pronto, entre aspas. Anote-se que a decisão precedente, de folhas 460 e 462, embora convertesse o feito em diligência para a manifestação do AFRE e da Diretoria da Representação Fiscal sobre o laudo sob parecer, não vincula essa Câmara, aliás, a mesma Câmara julgadora, só que em outra composição, justamente porque encontra-se em mesma hierarquia judicante, não se tratou de decisão terminativa de mérito e não se pronunciou sobre um fato que é tão relevante, que é a da documentação ter sido juntada com tamanha intempestividade. Em suma, embora coisa do PRJ,
para fim de sanar essa omissão e pelo menos espancar de vez essa discussão com relação a falou ou não falou, não provejo nessa porção, eis que a documentação juntada, laudo e parecer, são injustificadamente intempestivos e não merecem conhecimento, de modo que, não sendo conhecidos, não deterão o potencial jurídico de causar adesão retificanda a qualquer efeito modificativo. E, sem maiores delongas, eu também estou aplicando a súmula 10, ou seja, para reduzir os juros, como determina aqui a própria jurisprudência, que excepcionalmente se conhece dessa questão mesmo em PRJ, para se ajustar os juros. Então, em resumo, eu estou concordando com o voto do ilustre relator, mas estou divergindo só com relação ao conhecimento, de que eu acho que realmente deve ser conhecido por existência da omissão mesmo, mas estou concordando com a conclusão de não provimento, tá? Foi assim que eu votei. Eu vou lançar. Oi, Zuli. Olha que interessante, a mudança da lei, quando ela fala a qualquer tempo, ocorreu em 17, pela Lei 16.498, em 18 de julho de 17. Sim, não vigia ainda quando Não vigia ainda aconteceu. quando aconteceu. Tá? Em debates, doutor Tiago, alguma consideração? Presidente, eu creio que é uma boa solução realmente conhecer, né? Porque Estou conhecendo. teve essa questão aí de fato, juntou muito perto do julgamento. Tem cara de ser aquele, trazendo para a prática, tem cara de ser aquele caso que o voto estava pronto e não se observou ali que foi juntado muito próximo do julgamento e encartou-se o voto sem se atentar, Certamente. né? Certamente foi, sim. Mas eu creio que e aí disse que não tinha sido juntado nada, quando na verdade foi, mas faltou dizer que aquilo ali era intempestivo, que eu acho que é o que o senhor está dizendo aí agora, né? Então eu acho que resolve muito bem. Obrigado, presidente. Perfeito. Doutor Cláudio? Eu também concordo com o seu voto de preferência. Vou acompanhar. Perfeito. Doutor Dante? Presidente, nada a acrescentar, também acompanho o voto preferencial. Perfeito. Doutor Zúlio, eu vou pedir só para habilitar de novo a votação, pois o recurso ordinário fica parcialmente provido, porque com o ajuste dos juros, Tá certo, ele gera esse efeito. Verdade, Eu não Só, pus esse efeito, esqueci desse efeito, me só desculpa. corrigir mesmo, só o Só lançamento. colocar parcialmente aqui. Isso. Na verdade, ele é conhecido integralmente, né? Mas ele é parcialmente provido aqui. No RA também, vamos lá, cadê? Eu vou pôr ele como conhecido integralmente, o ordinário, tá? Sim, ele é conhecido integralmente, porque nesse caso a gente só reproduz o que a decisão anterior fez. Exatamente. E parcialmente provido por conta Dos juros. dos efeitos infringentes da súmula 10. Perfeito. Já surgiu aqui. Esqueci disso, desculpe-me. Imagine. Faço aqui a verificação do quórum. Peço aos colegas que confirmem presença aí. Doutor Dante, vai aparecer aí o botãozinho confirmar presença. Pronto. E iniciar a votação. Aí, nesse caso, doutor Dante, depois do quadrinho dos votos, vai aparecer dois botões, um para cada voto, né? O doutor vai clicar sobre o voto que acompanha e gravar. Perfeito. Apareceu aqui. Encerro aqui a votação. Então, Jaqueline prevaleceu aqui o voto que conhece do pedido de retificação de julgado, mas nega a ele provimento, aliás, dá a ele parcial provimento só para reduzir os juros, tá certo? Agradeço pela presença. Certo, eu que agradeço pela oportunidade, desejo um ótimo fim de sessão e um ótimo feriado. Perfeito. Obrigado, doutor, igualmente. Encerro esse julgamento. Doutora Verônica, bom dia.
Bom dia, doutor Ítalo. Bom dia. Doutora vai sustentar oralmente? Não, apenas acompanhamento hoje mesmo. Companhia Jaguari, certo? Exato. Perfeito. Então, peço aos colegas que se dirijam ao auto de infração 451-332, Companhia Jaguari Energia. Minha relatoria. Remanescem aqui em julgamento, o voto já está encartado no sistema. Remanescem aqui em julgamento 2 itens, de número 5 e número 6. Emissão, em 2019, de notas fiscais, contas de energia elétrica, para acobertar fornecimento de energia elétrica destinado a consumidores inscritos no cadastro de pessoa física e no cadastro nacional de pessoas jurídicas, com inobservância de requisito regulamentar previsto nas alíneas A e B do inciso 6 do artigo 146, qual seja a inclusão do CPF ou CNPJ correto do consumidor, uma vez que o campo específico para tal documento estava zerado. E o item 6 é idêntico, mas a diferença é que o requisito regulamentar seria a não inclusão da inscrição estadual correta do consumidor pessoa jurídica, tá? A recorrente, ela defende sucintamente que não cabe à distribuidora de energia elétrica solicitar documentos complementares que não estejam listados como obrigatórios pela ANEEL, que revogou uma resolução normativa para realizar a ligação de energia elétrica. Isso porque, embora a ANEEL imponha a responsabilidade da distribuidora de manter os seus cadastros atualizados, não lhe é autorizado exigir informações adicionais de seus consumidores para encobrir obrigações tributárias, estando a recorrente obrigada tão somente à solicitação e análise dos subsídios mínimos indicados na legislação, não podendo, em contrapartida, recusar a ligação do estabelecimento com base em elementos que não constam nas resoluções do ente regulatório. Dessa forma, a conferência da veracidade, validade e até mesmo suficiência das informações não pode ser imputada à concessionária de energia elétrica por lhe faltar poder de polícia. Conclui que, se as notas fiscais de energia elétrica foram emitidas com suposta inobservância regulamentar, não há que se imputar à recorrente o ônus de tais inconsistências, tendo em vista que sua conduta está estritamente pautada nas regras vigentes no âmbito da ANEEL e da Fazenda Estadual, uma vez disponibilizadas informações corretas e completas pelo consumidor. É certo que os documentos emitidos passam a refletir tais dados. Em suma, defende a recorrente que, desde que acompanhado do conjunto documental mínimo disciplinado pela ANEEL, deve ser imediatamente processado pela distribuidora de energia elétrica, não cabendo a essa última solicitação de documentos adicionais para complementação do cadastro, de modo que não teria poder para exigir complementação cadastral, por exemplo, dados de CPF, CNPJ ou inscrição estadual de seus consumidores. Então, basicamente aqui, a recorrente ela não nega o cometimento infracional, tá? Defendendo apenas que essas exigências de dados identificativos mínimos estaria para além da tua competência. E eu estou dizendo sem razão a recorrente. Digo eu que os fatos geradores remetem a 2019, de modo que a menção ao artigo 67 da Resolução Normativa 1000 de 2021 não faz sentido, eis que tal resolução sequer era vigente à época dos fatos. Note que à época dos fatos vigorava a Resolução Normativa 414 de 2010 da ANEEL, que em seu artigo 27, alíneas G, itens G e H, dispunha que, efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração de nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto a apresentação de documentos relativos à sua constituição, ao seu registro e de seus representantes legais quanto pessoa jurídica, ou apresentação de CPF, desde que não esteja em situação cadastral cancelada ou anulada de acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal e carteira de identidade. Assim, até mesmo perante o órgão regulatório,
competia à distribuidora a exigência de documentos cadastrais de pessoa jurídica e física, prevendo ainda o mesmo artigo 27, em seu parágrafo 10, que a distribuidora deve condicionar o atendimento da solicitação à efetiva apresentação das informações de responsabilidade do interessado expostas nesse artigo, não sustentando-se a alegação de que não teria poder de exigir tais dados identificativos. Então, a própria resolução da ANEEL previa que, se eu vou fazer a ligação de energia elétrica do solicitante, é exigência que ele me apresente um documento de identidade ou CNPJ em caso de pessoa jurídica. O autor do feito em manifestação fiscal destaca acertadamente que o artigo 145 da Resolução Normativa 414 de 2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, que estabelece que a obrigação da distribuidora organizar e manter atualizado o cadastro individual relativo a todas as suas unidades consumidoras, prevendo em seu inciso 1, alíneas B e C, respectivamente, o CPF e o CNPJ, reforçando que a própria ANEEL exige da distribuidora tais elementos identificativos de seus consumidores. Ainda que não fosse previsto pela ANEEL, tem-se que a recorrente se submete também ao fisco estadual e às suas obrigações, não cabendo eximir-se sobre a frágil narrativa de que a ANEEL impediria tal cumprimento, sugerindo que o órgão regulatório e o fisco estadual atuariam como forças antagônicas e, portanto, impossível satisfazer ambas. Assim, deveria a recorrente cumprir rigorosamente as disposições mandamentais do artigo 146.6 do regulamento, itens A e B, o que incontroversamente não foi observado. Quanto ao item 6 do auto de infração, destaca que a recorrente, emitindo um documento fiscal pré-estabelecimento rural, informou no campo inscrição estadual a condição de isento, ao invés do número da IE, sonegando tal informação em descumprimento do artigo 146.5b. No ponto, sem delongas, correta representação fiscal dispor que, ao contrário do que aduz a autuada, mesmo pessoa física, em sendo produtor rural, é devida a inscrição perante o CADESP, sendo necessário o fornecimento da IE para que o consumidor rural tenha direito à isenção de tarifa. Considerando que, nos termos do artigo 32 do regulamento, o produtor deverá inscrever seu estabelecimento rural no cadastro de contribuinte ICMS antes do início de sua atividade, tem-se que a existência de inscrição estadual é condício sine qua non à própria qualificação da pessoa física ou jurídica como produtor rural. Em suma, como condição inegociável para a isenção da tarifa, disposta no inciso 1 do artigo 29 do anexo 1 do regulamento, seria necessária a existência de IE, de modo que o legítimo produtor rural jamais seria isento de possuir inscrição perante o CADESP. Conclui-se que, sem margem a dúvidas, a recorrente negligenciou excessivamente suas obrigações fiscais acessórias, pouco importando os alegados alertas de irregularidade incertos nas próprias faturas de energia elétrica, pouco energéticos e nada resolutórios. Justifica-se, pois, a autuação fiscal. Não há argumentos subsidiários de multa, de juros, nada do tipo. O único argumento, o argumento central, é que ela não teria competência de exigir esses dados dos seus consumidores, o que, conforme eu justifiquei aqui, não procede, tá? É assim que votei. Doutor Tiago, alguma consideração? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Doutor Zulli? Nossa, eu não achava o microfone aqui. Sem considerações, parabéns pelo voto, acompanho. Realmente acaba sendo chamado a falta de controle. O Estado precisa ter esse controle, tá? E o contribuinte também, inclusive, tem direito a esse controle para saber qual o correto procedimento ele deve adotar. Senão ele fica em óbice. Eu concordo, vou acompanhar. Doutor Cláudio? Sem considerações, acompanho o voto do relator. Agradeço, doutor Dante. Sem considerações, presidente. Acompanharei o voto. Agradeço. Portanto, aqui encerro os debates e passo a verificação do quórum. Votação iniciada.
Todos votaram. Encerro a votação. Prevaleceu aqui o voto de relatoria como lido, que conheceu do recurso e negou provimento. Foi assim que votado. Agradeço, doutora Verônica, pelo comparecimento. Obrigado, doutora. Obrigada, presidente. Bom final de semana. Igualmente. Encerro o julgamento. O outro processo da pauta, Tubos Ipiranga, 40.81.085, eu vou pedir aqui a licença do Dr. Zulli, eu vou ter que pedir o registro desse voto, porque eu vou solicitar a vista dele, porque vai ter uma discordância minha nesse caso, e até para otimizar, aí a gente lê tudo, tanto o voto de relatoria quanto o voto vista no retorno. Acho que fica mais condizente, porque senão vai se perder a leitura do voto de relator. Não há sustentação oral, tá, Zuli? Então você consegue editar Deixa eu ver se eu tirando essa tô. parte. Vou pedir vista também. Vai solicitar vista? Tá bom, Thiago. Aí vamos só aguardar o registro, a gente promove aqui as solicitações. Nossa, onde eu pus a sustentação oral? Deixa eu buscar na busca. Limitar. Cadê isso? Voto é grande. Vamos. Foi. 17 de abril, tá certinho. Vamos para a emenda. Está registrado. Obrigado, doutor Zuli. Perfeito, que está registrado. Thiago, você consegue já solicitar?
Conseguiu, Thiago? Ainda não. Não veio o Thiago, não. Eu saí, vou entrar de novo aqui. Tá bom. Ele tá com problema no Cisco aqui, só um minutinho. Tranquilo. Acho que vai. Vamos Ipiranga. Agora sim. Solicitei. Perfeito. Veio. Apareceu aqui. Estou concedendo vista, tanto para o doutor Tiago quanto para mim. Esgotado aqui o prazo da vista, a gente retorna com esse processo para julgamento, tá? Então, dou ele por encerrado, porque o processo já sai do sistema mesmo. E estando encerrados todos os processos, eu encerro aqui a sessão de julgamento no sistema, para que seja gerada a ata. Agradeço aos colegas pela presença e eu peço ao Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação, por favor.